Bom dia, nós estamos começando mais uma live sobre gestação, fertilidade e homeopatia, educação de pais, educação sistêmica. Hoje a nossa live é sobre Garbha Sanskar, que é uma técnica indiana super poderosa para a gente trabalhar energeticamente os nossos bebês, a nossa construção como mães, né, como mulheres, como espíritos, como alma. Vou falar para vocês, é uma técnica lindíssima e a gente vai juntar com homeopatia, como sempre. Sejam muito bem-vindos. Vou colocar uma musiquinha aqui pra gente começar. Uma música de Rosa Amarela, que anda na contramão. Que tá aqui com hora marcada, eu sou aquela que anda na contramão. Eu quero ser a luz do sol, do amor. Eu quero pensar na chuva, no amanhecer. Eu quero brincar. Bem-vinda, Ana Rosa. Quero sentir o dom de vida, honrar histórias de famílias. Despertar da ilusão. Eu quero um teto de estrelas pra me proteger. Bem-vindo, Fagner. Que resultados antes de estar aqui. Que tenho terra pra eu chegar. Me deu sementes antes de partir, pra vida eu conquistar. Quem puder pode mandar na live para outras pessoas que querem engravidar, que querem ser mães. Com a chuva no amanhecer. Bom dia. Eu quero brincar de ser gente. Quero sentir o dom de vida estar. Honrar histórias de famílias. Transcender, despertar. Obrigada. Partir pra vida eu conquistar. Muito bem-vindos todos, Stephanie, Fagner, todo mundo que tá aqui conosco. Quero dizer da minha alegria de falar para vocês desse tema. Foi um tema muito especial para o meu coração, por vários motivos. Tem alguns anos já que eu mexo, né, com tentantes, com gestantes. E depois de um certo tempo eu descobri, né, estudando sobre essas áreas, né, como que a gente pode ajudar ao bebê, como a gente pode ajudar as mães, né, já as mulheres, os homens a se sentirem mais potentes, inclusive espiritualmente, para gestar, para tentar, né, todo esse processo da fertilidade. Eu descobri o Garbha Sanskar. Foi muito interessante porque eu estava estudando coisas, né, sobre como receber o bebê, Eu já fiz muitas rodas, né, de tentantes e de gestantes também. E até que um dia o meu massagista, vou deixar aqui, né, o nome dele registrado, o Eugênio falou assim: Lívia, isso que você faz tem 1.500 anos que a Índia faz. E aquilo, falei assim, gente, que legal, né, assim, saber que isso já tá fundamentado, né, porque a gente vai estudando aqui, estudando ali, e na verdade a sabedoria ancestral, ela já tá aí pra gente acessar, né, então
Hoje é um conhecimento que é muito além de mim, muito além da minha sabedoria, do meu conhecimento. É de uma sabedoria de 1.500 anos atrás, tá? Vou falar para vocês o que é Garbha Sanskar e o que Garbha Sanskar tem a ver com homeopatia. Então, a primeira frase que a gente precisa pensar é: você sabia que o pensamento da mulher, da gestante, ele vai moldar, e a palavra é exatamente essa, é moldar a personalidade do bebê? Então, essa pergunta eu quero deixar para nós, pra gente começar. Bem-vinda, Ilana querida! Ilana é uma fotógrafa maravilhosa de famílias, de casais. Muito obrigada de você estar aqui conosco, viu? Então, o que é o Garbha Sanskar? O Garbha Sanskar, ele é... Garbha significa útero, significa embrião, significa gravidez. E Sanskar significa educação, refinamento, cultura, impressão. Bem-vindo, Fred, querido. Bem-vindo, viu? Então, o que já era feito 1.500 anos antes, né, lá na Índia, com essa questão do Garbha Sanskar. As mulheres, elas eram, desde esse tempo, né, de 1.500 anos antes de Cristo, elas já eram convidadas a receber os seus bebês. E a grande frase que se usava ali, né, desde esse momento, era que a gente deveria educar o nosso útero. Quando a gente pensa isso, educar o nosso útero, dá uma ideia de que a gente está educando só o órgão, mas não é educar necessariamente só o órgão, né? Exclusivamente o órgão. Já seria ótimo, né? Se a gente pensar de educar o órgão, a gente já evitaria doenças, a gente já teria uma conexão muito mais maravilhosa com a nossa menstruação, com a nossa sexualidade e também com a nossa fertilidade, né? Mas eles vão além disso. Então, isso veio já desde os Vedas, tá? Que é isso que eu falei de ser 1.500 anos antes de Cristo. E eles falavam: o útero, ele carrega consciência. O bebê carrega consciência. E como que o bebê e o útero carregam consciência? Então, eles diziam sobre 3 tópicos que são muito importantes, que é o uso dos sons, o uso das nossas emoções e a da nossa intenção. Então, essas 3 questões, sons, emoções e intenções, vão falar muito de como, desde o começo, a gente recebe as nossas crianças e, a partir disso, eu vou ter ou um líder de guerra ou um líder de paz, tá? Eles trazem bastante esses exemplos. Então, quais são os métodos, né, que o pessoal usa lá para receber os bebês? Então, tem, por exemplo, né... eles falam muito sobre a pureza do pensamento. Então, tudo que a gestante pensa, tudo que a gestante sente, tudo que a gestante faz. E isso também é muito homeopático, né? Porque na homeopatia a gente fala que a doença é um resultado de um mal pensar, mal agir e mal sentir. Então, vai juntar com esse Garbha Sanskar. A gestante, ela é muito convidada para ter pureza de pensamento. E aí a gente pode pensar, a gente consegue hoje, numa sociedade cheia de dificuldades, cheia de desafios, a palavra até essa é melhor, desafios, ter pureza de pensamento? A gente pode treinar para isso. Claro que a gente aqui não está idealizando, falando que, né, a gestação, a mulher tem que estar completamente isolada para ter uma pureza de pensamento. Não é isso. A gestante, ela precisa socializar, ela precisa estar em contato com pessoas que amam ela, que ela também ama. Para quê? A partir disso, ela vai ter conexões e a partir dessas conexões ela vai ter emoções e intenções profundas, tá? Então, como que a gente tem essa pureza de pensamento? Eles usam muito mantras, eles usam muita meditação, tá? Outra questão que o Garbha Sanskar trata muito é com a alimentação. Por que que a gente tem que ter uma alimentação maravilhosa e não é uma alimentação rica de dinheiro, mas é rica de nutrientes e também do modo como a gente faz a nossa alimentação, como a gente faz os nossos jejuns, porque o jejum também está dentro da alimentação, porque eu estou alimentando de um silêncio. Tudo isso vai falar da forma como eu internamente eu estou dando os meus sims à vida.
né? Então, eu tô comendo fritura, eu tô comendo gordura, eu tô bebendo, eu tô fumando, ou eu tô degustando a comida, mastigando várias vezes, usufruindo, né? A gente sabe que bem no inicinho ali do feto, ele já tá criando na língua as papilas gustativas. Então, eu sempre falo isso com todas as minhas pacientes, né? Se você quer que o seu filho não coma batata frita com 7 anos, comece na gestação, comece como tentante. Por quê? Você já está educando as suas papilas, né? O bebê também já está educando. Então, dentro do útero, esse líquido amniótico que ele engole vai ter gosto de quê? De raiva, de tristeza, de medo, de fritura, de fumo, de álcool, ou vai ter tranquilidade, serenidade, paz, conexão, sexualidade saudável, né? E tudo isso. Outro tópico que eles tratam muito é a música, os mantras e a leitura. Por que que a gente utiliza dessa música, dos mantras e das leituras? A música, né, eu gosto sempre de falar assim, se eu fosse definir uma palavra para gestação, seria frequência. Então, por exemplo, uma pessoa que está ouvindo, não tô falando mal, né, gente, mas tudo tem o seu lugar. Então, por exemplo, tá ouvindo funk, ela tá nessa vibração, né? Uma outra pessoa que tá ouvindo uma música mais clássica, ou até uma música, um MPB, por exemplo, mas que traga bons sentimentos para ela tá vibrando em outra frequência. E qual que é a frequência desse feto, né? Se eu tô ouvindo uma música agitada, eu tô agitando meu filho também, né? Então, ter esse cuidado com as músicas. Para que a gente usa mantras, por exemplo? O mantra, ele é um lugar de educar o pensamento. Então, por exemplo, por que é tão repetitivo? Porque a gente pensa algo, mas depois de repente você é convidado a pensar outra coisa e você volta de novo para um pensamento. Quando você está repetindo algo várias vezes, você não vai ter espaço mental para pensar em coisas negativas. Então o mantra ele vai ali repetindo, vai entrando também no nosso sistema límbico, que é a nossa parte toda das emoções. Então tem uma parte nossa que é racional e tem uma parte nossa que é emocional. Os mantras ele vai entrar também na nossa parte emocional, tá? Para que fazer leituras, né? As leituras, elas vão trazer lugares com uma palavrinha muito importante que na Índia usa, que é a inspiração. Então, o que você está lendo? O que você está nutrindo também o seu cognitivo, o seu racional. Então, a música vai pegar ali o emocional e as leituras, por exemplo, vai pegar mais o cognitivo, o intelectual, tá? E aí a gente vai ter, por exemplo, eles indicam muito das mulheres grávidas usarem as biografias. As biografias de homens e mulheres inspiradoras, de grávidas, de crianças, né, que mudaram o mundo. Por quê? Eu estou também nutrindo o meu bebê. Tudo que eu leio, tudo que eu faço, tudo que eu penso, eu estou nutrindo o meu bebê, tá? Eu gosto muito de uma frase que fala, que eu inventei um dia numa consulta, e eu falei com uma paciente assim: a imaginação é o berço da manifestação. Então, o jeito que a gente tá pensando... Aumentei aqui, desculpem. Tudo que a gente está pensando durante a gestação, a gente está manifestando também no corpo da nossa criança. Então, é a mesma coisa da gente pensar que a gente está com uma argila na mão, né? O que uma pessoa faz que tá com uma argila na mão? Seja bem-vinda, Tia Nini. Tia Nini, nós estamos falando de Garbha Sanskar, que é uma forma indiana da gente receber as nossas crianças, tá? Bem-vindo, Venâncio. Então, a mãe, ela vai ter ali uma argila, tá? A gente pode estar ali com a argila, tá fazendo argila. E o que a gente vai fazer do passo da argila para o vaso, né? Se a gente molha muito, a gente deforma. Então, a música que você escuta, a alimentação que você está tendo, o seu nível de relacionamento com o seu parceiro, pode ser que você pegue essa argila, molha demais e vai virar uma lama. Ou
eu pego uma argila, eu molho em algumas partes e eu vou artesanalmente moldando o meu filho. E eu tô moldando no pensar, no agir e no sentir, tá? Que interessante isso, não imaginava que tudo que fazemos antes já poderia nutrir o bebê futuramente, completamente. Isso assim, eles falam da gente se preparar para ter um bebê, pelo menos, eles usam essa palavra, pelo menos 9 meses antes. Então, você é tentante, você, né, quer ter um filho ano que vem, já começa agora, quanto antes melhor, de ter tudo isso, de ter momentos agradáveis, de ter dança, de ter meditação, de estar em contato com pessoas que você ama. Por quê? Você tá se iluminando, né? Como se fosse a chama dessa velhinha aqui. Então você tá se iluminando, você tá se iluminando. Na hora que o bebê chega, você consegue dar a luz. Por quê? Porque primeiro você já deu a luz para você mesmo, tá? O que eles também falam muito, que é muito interessante, que a gente pode usar para receber os nossos bebês. Por exemplo, escrever. Por que escrever é importante? Escrever eu estou trazendo do meu cognitivo, eu estou trazendo do pensar para o agir. Então começar a agradecer, começar a conectar com o bebê, escrever cartas para esse bebê. O que é o sonho? Como eu falei, a imaginação é o berço da manifestação. Então a gente escreve para o bebê, olha, eu gostaria muito de viver tal e tal momento com você. Não necessariamente momentos tão materiais, mas momentos espirituais mesmo. Eu gostaria de, uma palavrinha-chave, sentir isso com você. Eu gostaria de sentir isso com o seu pai e com você, tá? Então, o Garbha Sanskar, ele é muito focado também da gente trazer o homem para gestar junto conosco. Por quê? O homem, ele não gesta visceralmente como a gente mulher, mas ele gesta na parte espiritual e na parte emocional também. Então a gente precisa ter um respeito muito grande por essa gestação do homem, né? A gente tem inclusive homens que enjoam, inclusive homens que têm depois aumento de prolactina, se a gente for dosar no sangue, que é um hormônio que está muito relacionado à amamentação. Por quê? Chama síndrome de Colvard. É uma síndrome que o homem, energeticamente, ele também está gestando. Então a gente tem que ter esse respeito por ele também, tá? Bem-vindo, meu irmão querido, Matheus. Bem-vindo, viu? Então, uma das frases que se usa muito na Índia é: o que a mãe planta no pensamento floresce no coração do filho. Então, uma das coisas que, por incrível que pareça, eu mais estudo hoje é a epigenética da alegria. O que, por exemplo, uma gestante... Eu gosto muito de dar o exemplo da água ali, né? No líquido amniótico. A mulher tá ali, tá no líquido amniótico. Vamos pensar que ela tá tendo raiva, que ela tá tendo tristeza, que ela tá tendo depressão, que ela tá tendo estresse. É a mesma coisa desse líquido amniótico estar, por exemplo, com a água do Rio Arrudas, aqui de Belo Horizonte, né? Uma água de esgoto, por exemplo, porque ela está jogando o esgoto dela todo no líquido amniótico. Ou, por exemplo, se essa mulher se trabalha com uma espiritualidade, seja ela qual for, né? Se ela está tendo os mantras, está tendo o pensar, agir e sentir, tá com as pessoas boas que ela gosta, essa água aqui, ela quase tem perfume, o líquido amniótico, né? Tem uma cor, tem uma energia, tem uma tonalidade, tem uma vibração. Essa é uma palavra que a gente precisa muito lembrar, que gestação tem muito a ver com vibração, tanto em termos lá desde o processo da pré-concepção, porque se eu tô numa vibração aqui, mas o filho tá nessa vibração mais alta, para eu ser tentante e conseguir alcançar a vibração desse bebê, eu preciso melhorar minha vibração. Eu preciso melhorar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu me nutro, quais são os meus remédios, quais são minhas companhias, tá? E aí, por exemplo, outra coisa que eles vão trazer, né? Bem-vinda, querida Naila, bem-vinda. O que a mãe... Qual que é a grande tarefa da mãe para o resto da vida dela? A grande tarefa da vida da mãe, na Índia se fala sobre os sanskaras, né? É trazer impressões sutis para evitar as ilusões. Então, eu gosto sempre de trazer para as minhas pacientes. Qual é o dever da mãe? O dever da mãe é se tornar desnecessária.
né? Para que depois esse menino possa ir para o aeroporto, que ele consiga levar o seu amor para o mundo, né? Isso tudo é a tarefa da mãe. Mas a grande tarefa da mãe também é retirar os filhos das ilusões. E aí, por exemplo, desse menino achar que só ele vai ser feliz se tiver um anel de ouro, né? Ele vai ser só feliz se ele estudar numa escola XYZ. A mãe, ela vai trazendo para a matéria, mas sem ser essa matéria que dispersa. É como se fosse essa matéria que, olha, filho, a vida na Terra é isso, mas não precisa ser um mundo de ilusões. Essa é a grande tarefa das mães para a Índia, tá? Bem-vinda, Tia Xará, seja bem-vinda, viu? Então, o que a gente pode usar? A gente pode usar, por exemplo, yoga. Por que é muito interessante usar yoga durante a gestação? A yoga, ela vai unir o corpo físico. Bem-vindo, Rogério. Vai unir o corpo físico com o corpo mental e com o corpo espiritual. Então, essa mulher, ela vai ter uma totalidade de experiência. Tem mulher que vai gestar e ela só gesta no plano físico. Ela enjoa, ela tem constipação, ela tem insônia, mas ela não entende que aquele sintoma veio para ela trazer consciência. É um segundo nível de experiência. Ou eu tive um sintoma para ter outro nível de experiência porque eu preciso aprender XYZ, né? Então a yoga, por exemplo, ela vai trabalhar com o corpo emocional, com o corpo mental, com o corpo físico, com o corpo espiritual, tá? Então é muito importante, eu sempre indico para as minhas pacientes, tá? Por exemplo, a Ayurveda. Por que usar Ayurveda? Porque eu tô me nutrindo, né, de uma forma interna, com uma escolha a partir dos meus sentimentos e da minha nutrição. Então, por exemplo, às vezes uma mulher que está muito sobrecarregada psiquicamente, energeticamente, na Ayurveda vai falar assim, olha, você está precisando de gengibre, você está precisando de cardamomo, você está precisando de curry. Então, a mulher com a Ayurveda, ela se torna uma grande alquimista na culinária. Essa é uma questão muito interessante que a gente já está pensando. Eu estou pensando na amamentação, na nutrição desse menino com 3 anos, ou eu já como muito bem e a partir dali eu estou criando consciência de um filho que sabe buscar uma manga na natureza, sabe que não precisa desembalar, ele precisa descascar muito melhor, tá? Bem-vindo, Júnior, seja bem-vindo, viu? Então, o que eles usam? Na Ayurveda se usa muito a questão, né, por exemplo, das vitaminas, a gente pode usar. E, como eu disse, a questão da leitura, elas usam muito a questão da inspiração. Então, você vai usar textos, sejam sagrados ou não, mas todos os dias dedicar a nutrir o pensar, o sentir e o agir com textos, com leituras que vão te nutrir de uma forma muito profunda, tá? Alguma dúvida até aqui? Tá dando para entender? Tá muito subjetivo? Então, como eu falei, o Garbha Sanskar, ele vai atuar na parte do estado mental da gestante, vai ajudar na conexão com o bebê e vai criar esse ambiente, tá? O indiano, ele tem muita preocupação com o ambiente. E isso é um ensinamento para nós. A minha casa, a minha agenda está preparada para receber o meu filho? Eu já recebi várias pacientes assim, eu quero ter um filho. Aí eu pergunto assim, esse filho cabe na sua agenda? Aí a pessoa olha, segunda, cheio, terça, cheio, quarta, cheio, quinta, cheio, sexta, cheio. Ah, eu tenho um filho para um final de semana. Então, não está pronto para ter um filho, né? A gente precisa ter tempo de agenda, tempo de qualidade da gente com a gente mesmo, com o parceiro. E também a nossa casa. A nossa casa, ela não precisa ser a última chiquetosa do mundo. Mas, às vezes, tá, né, com o chão mais áspero. Um bebê conseguiria andar, engatinhar ali? Né? Tudo isso é uma preocupação de estar também energeticamente preparado para o bebê, tá? A grande questão que vai unir a homeopatia com o Garbha Sanskar é a gente ter uma gestação harmoniosa. Então eu gosto de trazer o exemplo, por exemplo, de música, né?
A música, qual que é a diferença da música e do ruído? A música a gente vai ter uma vibração, pausa, né? O volume. Então, quando uma mulher ela tá energeticamente muito, exatamente, preparar a sua casa, corpo e o lar, a casa externa, com certeza. Então a gente vai trabalhar com prevenções e harmonia energética. Por quê? Eu não tô dando bem com a minha sogra. E você tá grávida. Mas deixa eu te contar uma coisa. O seu bebê aqui, por exemplo, ele é 25% da sua sogra. Então, se você exclui sua sogra, se você exclui pessoas da sua família, isso vai impactar também energeticamente no bebê, tá? Então, o apoio da homeopatia é físico, é emocional e também vibracional, para essa mulher ter, por exemplo, um parto muito mais tranquilo. A gente tem, por exemplo, o Geosêmio, que é um remédio muito interessante. A mulher tá com medo do parto, porque ela tem uma grande sensação de que parto tem que ser um desempenho, né? Ela tá insegura, ela tá com medo do parto ser uma prova na vida dela, e ela tem que se sair bem nessa prova, igual se sair numa prova de matemática, numa prova de concurso. E aí a gente vai, na verdade, alinhando. A grande palavra para a homeopatia é essa, a gente vai alinhando energeticamente, como se fosse um diálogo, né? Uma música, né? Eu tô tocando violino, mas as cordas do meu violino não tão ásperas, né? Eu consigo deslizar o pauzinho do violino com o violino, né? Então esse que vai ser a grande questão. E eu vou subir o nível de experiência, eu tô despertando a consciência, tá? Então a gente tem, por exemplo, mulheres que estão muito ansiosas, né, que acham que tem que equilibrar tudo, tem que equilibrar marido, tem que equilibrar a maternidade com o trabalho. Então a gente pode usar, por exemplo, um argento, né? Estão muito sensíveis, estão precisando desse colo. Eu gosto muito de usar uma expressão assim: você só dá colo se você já pegou o seu colo. Então você já foi na sua família de origem, você tá dando bem com a sua mãe, com o seu próprio pai, para você receber essa criança, né? Você tá, por exemplo, esgotada, e a gente pensaria numa sépia, tá? Tá em tristeza profunda, tá conectada muito mais com o passado do que com o presente, tá? Tudo isso a gente vai trabalhar com homeopatia, preparando já desde tentante, gestante e depois no parto. A grande questão do parto é que o parto, eu gosto de falar assim, o útero é um órgão que serve aos dois planos da vida. Por isso que eu acho que é um dos órgãos mais sagrados que a gente tem, né? E aí, como que eu vou lidar com essas contrações, né? Eu tô contraindo o útero, mas eu tô expandindo consciência. Eu tô conseguindo estar presente? Por exemplo, se eu tô só preocupada com o berço, se eu tô só preocupada se o quarto vai ser azul ou verde, eu tô desconectada. Mas se eu sei que eu tô alinhada com a minha energia, que eu tô alinhada com o meu casamento, que eu tô alinhada com a energia do meu lar para receber essa criança, na verdade, eu estou sutilizando a minha experiência. É como se fosse uma espiral. Eu posso viver uma gestação de base, de passar de semanas, de lotar de vitamina, lotar de exames, lotar de médicos, ou, segundo nível de experiência, eu posso ter uma gestação que eu encontro as minhas emoções, ou eu encontro as minhas emoções e as minhas sensações, e a gente vai subindo de experiência. Não só em termos a gente com o bebê, mas a gente com o parceiro, com toda a família do parceiro, né? E também com a nossa família. Uma palavra que é muito importante que a gente sempre se lembre, que a gestação ela precisa ser usufruída. Mas não necessariamente a gente vai usufruir de uma forma material, né? Só. A gente também vai usufruir de uma forma emocional e espiritual. Eu tô batendo muito nessa tecla porque muitas pessoas se distraem durante a gestação. Então tem exame, tem isso, tem aquilo, tem berço, tem feira do bebê, tem tudo isso. Vivam tudo isso. Mas não esqueçam de sentar e respirar e olhar para o silêncio, tá? Eu vou fazer com vocês agora uma meditação para a gente entender como se vive um Garbha Sanskar.
Mas eu gostaria de convidar vocês no dia 28 de junho. Eu mudei o Nascer Sistêmico. O Nascer Sistêmico ia ser 3 dias. Eu mudei para um dia para ficar mais acessível para todos. Nós vamos fazer um trabalho de Garbo Sanskar em moeda, que vai ser constelação familiar, meditação, roda sagrada, né, com fogueira sagrada. A gente olhar para a nossa própria fertilidade. Vai poder ser com mulheres ou com casais, tá? Eu tô abrindo para mulheres porque teve muitos pedidos para também ser com mulheres. Então tá R$270. Quem quiser, só me procurar pra gente fazer a inscrição. Eu baixei muito o preço, assim, reduzi no sentido de sintetizar pra gente trazer bastante consciência em um dia só, tá? E aí a gente vai se permitir olhar para os nossos ovários. E olhar para os nossos ovários é também olhar para o nosso coração, tá? Então agora eu queria convidar vocês para a gente viver uma experiência. Tô aqui com a nossa velhinha, vou deixar aqui para nós, tá? A gente aqui quer trazer consciência, né, para casa de vocês. Eu peço licença para entrar no coração de vocês e a gente vai fazer uma prática de meditação para a gente relembrar quem a gente é, a mãe que a gente quer ser, relembrar a gente como alma, como espírito, como ser divino. E eu gostaria que vocês, né, quem se sentir à vontade, que se sente confortavelmente, que realize respirações muito respeitosas, relembrando que pode rechear e preencher o seu próprio corpo. E agora eu desejo que você imagine que você está entrando num templo muito sagrado. Um templo de silêncio, um templo de verdade, um templo extremamente sagrado. E respirando profundamente, eu gostaria que você sentisse a sua vida pulsante, a sua vida que cresce e a sua vida que a partir de hoje aprende a se escutar com muita presença. E como a mesma luz dessa chama de vela, eu gostaria de imaginar e te convidar que você imagine uma luz bem dourada, descendo do alto, perpassando o seu cérebro, o seu coração e o seu útero. Eu gostaria que você imaginasse que o seu útero é esse templo sagrado que você imaginou. Esse útero ele vai sendo embebido dessa luz, personificado, materializado, manifestado nessa energia dourada, como um campo de concentração, de presença, de intuição. E se você quiser repetir, você pode repetir: o meu corpo é um grande templo. O meu corpo é um grande templo. O meu silêncio é um grande alimento. O meu silêncio é um grande alimento. E o meu amor é a primeira linguagem que eu aprendo e que eu ensino para o meu bebê. O meu amor é a primeira linguagem que eu ensino para o meu bebê. E agora, respirando profundamente, escutando não só com os ouvidos, mas também com o coração e com o útero, eu gostaria que você imaginasse o que o seu bebê sente, o que o seu bebê deseja, o que o seu bebê aprende quando recebe essa energia do alto, quando recebe essa energia divina que vem de você e que vem através de você. E agora, respirando profundamente, desde o útero e saindo pela boca, eu gostaria que você convidasse a sua respiração
como se fosse um grande vento que leva tudo embora. O medo, leva embora a dúvida, leva embora a tristeza. E você sopra, convidando que esses sentimentos, que essas emoções, elas apenas saiam sem medo, sem julgamento e sem crítica. E você pode dizer: eu sou o universo do meu filho. Eu sou o universo do meu filho. Que eu seja para esse filho um céu tranquilo. Eu sou o canto que chega para o meu filho. Eu sou a música que chega para o meu filho. E soltando todos esses medos, todas essas dúvidas, todas essas inseguranças, você imagina o seu filho olhando para você como num jardim encantado e colorido, florido, e você olha agora nos olhos do seu filho, dizendo: você é muito bem-vindo, você é muito amado, você é uma forma humana de luz, você é uma forma humana de luz. E respirando de uma forma muito tranquila e agradável, você convida o seu filho a preencher, além do seu útero, a preencher o seu coração. E você diz mais uma vez para ele: aqui você é muito bem-vindo. Aqui você pode ficar. Aqui você pode morar. Você pode respirar profundamente, sentindo o abraço desse filho. Envolvendo numa energia dourada, numa energia muito valiosa. Você abre os olhos, compreendendo que essa meditação ela pode ser uma realidade e não só algo da nossa mente. Com essa live, eu quero deixar o meu carinho a todos vocês, a minha gratidão, que a gente sempre se relembre de receber as nossas crianças já desde uma sexualidade muito amorosa, né? Com muita presença, com muito toque, que a gente se relembre de pedir ajuda para o alto, para receber as nossas crianças, que a gente também peça ao alto com U, ao nosso alto amor, que a gente receba também a nós mesmas de uma forma muito amorosa, que a gente só consegue receber o outro se eu recebo a mim mesma. Então, esse é o nosso convite de ser primeiro férteis para nós mesmas, para sim receber as nossas crianças com muita fertilidade. E fertilidade é vida em todos os âmbitos de experiência: físico, emocional, mental, espiritual e energético, viu? Muito obrigada a todos, que vocês tenham recebido um pedacinho da Índia hoje, né, com cheiro de curry e de incensos aqui, para a gente lembrar que receber, consultar é técnica, mas receber os nossos bebês é uma arte, e eles merecem todo o tapete vermelho do mundo. Um beijo!